Faz um tempão que eu tô pensando sobre como endereçar esse assunto aqui no nosso papo. Vocês sabem que eu adoro aqui nosso PapoCast. E hoje eu fiquei mais de uma semana pensando como que eu ia fazer realmente o papo de hoje, né? Sobre como eu me apaixonei pela minha casa. Por que eu fiquei pensando tanto tempo? Porque olhando de fora, olhando todo esse resultado, depois de, sei lá, esse ano vai fazer 14 anos que eu tô na internet, realmente falando sobre coisas de casa, dicas de vida doméstica. E aí quando você olha assim, né? Ela tá lá no escritório bonitão, tem plantinha caindo, tem bibelôs, cadeira de couro atrás, microfonão, tudo mais. Quando você chega assim, se você descesse numa nave espacial agora, diretamente na minha vida, ia parecer que estava tudo perfeito desde sempre. Que tudo sempre foi assim, e que eu sempre fui uma apaixonada pela casa, e eu sempre tive tudo que eu quis à minha mão, e não foi. E o mais legal é olhar esse processo e ver o que não foi. Porque quando a gente olha o resultado pronto, parece tudo muito fácil. E esse muito fácil, nada que parece muito fácil é bom. Porque o que veio muito fácil ou não vai durar, porque as pessoas que ganharam as coisas muito fáceis não vão dar valor, ou é mentira. E aí a gente sabe que mentira é uma coisa que não combina comigo, não combina com você que me segue, porque eu tenho sempre muito essa preocupação da gente ter a vida real demonstrada, mostrar as nossas falhas, mostrar os nossos caminhos. São esses caminhos, essas dificuldades que a gente passa, aprende com elas e supera, que realmente edificam a nossa vida, edificam o nosso caráter, edificam a nossa personalidade. O que eu queria contar? Como eu me apaixonei pela minha casa. Não sei quem me acompanha desde 14 anos atrás, eu sei que tem gente que me acompanha desde então. Se você não me acompanha, você vai ouvir essa história pela primeira vez. Se você já me acompanha, você acompanhou várias fases da minha vida e sabe. Mas eu comecei há 14 anos escrevendo um blog que chamava Decora Casas. Na verdade, ele começou como decoracasa.blogspot.com. Talvez você não seja nem da geração que tinha blog, mas o Blogspot era uma plataforma do Google onde a gente podia blogar. Eu, a princípio, achei blog uma bobagem. E depois que eu descobri o que era, eu me apaixonei e não conseguia mais ficar sem, o que foi uma coisa muito engraçada. Olha como, né, os nossos conceitos mudam ao longo do tempo. Mas comecei o Decora Casa realmente para falar sobre decoração e arquitetura, que sempre foram as minhas paixões. Eu falo que eu sou uma arquiteta frustrada, eu queria ter feito arquitetura na faculdade, queria ter seguido esse caminho, e no fim acabou não dando certo, fui fazer engenharia civil e a vida se encaminhou. E se encaminhou, agora eu olho assim, do alto dos meus 46 anos, eu olho e falo, olha quanta sabedoria que tinha na vida por não me levar para a arquitetura, porque agora realmente eu tô no meu propósito, eu tô naquilo que eu acredito que são os cuidados da casa. Eu acho que mais do que deixar a casa harmônica, fazer projetos e tudo mais, realmente o que eu faço agora é o que eu nasci para fazer, o que eu nasci para ser na vida. E aí eu comecei esse blog em 2008 para mostrar a casa. O que tinha acontecido na minha vida em 2008? Eu estava no meu primeiro casamento e a gente tinha comprado a nossa primeira casa. Eu tinha, junto com o meu primeiro marido, a gente tinha comprado um apartamento. E esse apartamento era o apartamento da minha ex-sogra, né? Falam que sogra não existe ex, mas no caso da mãe do meu primeiro marido, a gente comprou o apartamento dela, que era um apartamento bem legal, de verdade. Ele era um apartamento grandão lá em São Paulo, era no 20º andar do prédio, tinha uma vista maravilhosa.
Só que o que aconteceu quando a gente comprou esse apartamento? A gente não... a gente assumiu uma dívida enorme, porque a gente deu uma entrada do apartamento e financiou o resto do apartamento com ela mesma. Então a gente tinha se comprometido mensalmente a pagar umas prestações e se entrasse um dinheiro extra, a gente amortizava esse apartamento mais rápido, pagava as prestações antes. E aí, eu que estava num apartamento pequeno, a gente morava num apartamento alugado, bem menor antes, mudei para esse apartamento um pouco antes do Fifo nascer, então já tinha a Bia pequena, com 1 ano e pouquinho, e eu estava gravidona do Fifo quando a gente mudou. Eu não tinha móveis para mobiliar o apartamento inteiro, e aí eu mudei e ficou um monte de móveis que eram da minha sogra, que não tinham absolutamente nada a ver comigo, mas era o que a gente tinha para o dia, né? Era aquela história do que eu tinha para o dia, e vamos lá. E aí, quando o Fih nasceu, eu conto dessa história, talvez eu conte mais num outro papo, eu entrei num questionamento muito grande, eu entrei numa depressão, porque eu não sabia mais quem eu era e o que fazia. E a casa, que era uma coisa que sempre me acolheu, porque ao longo dos anos, isso era uma coisa que eu tinha muito claro, eu sempre gostei de casa, eu sempre tive essa paixão por casa, eu estava dentro de uma casa que não era a minha casa. A gente tinha comprado a casa, mas eu não me sentia a dona da casa, eu não me sentia acolhida, aquilo não era o meu lar, porque aquilo estava cheio de outras referências e de outras histórias que não passavam, que não era a minha história que estava lá dentro. E eu comecei a entender que isso estava me fazendo mal, muito mal. E qual foi a minha saída? Que também foi a minha salvação, e isso foi o começo do blog, lá no início. A gente tinha uma dívida, eu não podia fazer grandes reformas na casa, eu não tinha dinheiro para isso, eu tinha que pagar o apartamento primeiro, antes de fazer qualquer tipo de mudança lá dentro. Então, eu comecei fazendo pequenas coisas. E o que eram realmente as pequenas coisas? As pequenas coisas era posicionar um bibelô que eu tinha, que tinha significado para mim, do lado da minha cama. E aí, no final das contas, no blog eu fotografava isso, então eu fotografava coisas pequenininhas. Colocar uma planta num lugar específico e cuidar daquela planta. Eu fui me apaixonando e me sustentando pelas pequenas coisas. Eu sempre falo que no começo do blog as fotos eram todas, né, era um ângulo fechadinho, era uma coisa pequenininha, porque era aquele pequeno detalhe, aquela pequena delicadeza que me trazia alegria e me sustentava para viver aquele dia e pensar no dia seguinte. E desde então, eu que não tinha prestado tanta atenção nas pequenas coisas, eu gostava dos detalhes, mas eu nunca tinha focado minha atenção tão claramente para eles, eu comecei a valorizar muito as pequenas coisas e os pequenos passos. Então, se hoje eu olho para você num curso, num vídeo, em qualquer movimento que eu faça aqui na rede social e falo que é para você começar pequeno, é porque eu também comecei pequeno. E eu sei que esse pequeno movimento, esse começar pequeno, dá um grande resultado. Então, se hoje você olha para mim e vê esse lugar todo arrumado, onde nós estamos gravando esse vídeo agora, a casa grande onde eu moro, é porque eu comecei pequeno e eu comecei me apaixonando pelos pequenos detalhes e cuidando das pequenas delicadezas da vida. Então, para mim, a grande paixão que se transforma num amor
é reparar nos pequenos detalhes. É começar pequeno para dar grandes passos. Esse era o meu papo com você hoje. Fala aí se você concorda que nos pequenos movimentos estão as grandes mudanças. Um beijo, ó, e até o próximo papo.